Fala, alunos do segundo ano, tranquilo? Olha aí, ó. Apostila 6, ó. Estamos iniciando agora aí. Apostila 6, unidade 25, página 5. Então, vamos lá. Gente, seguinte. A parte digamos assim, do Brasil colônia, que ficou lá na apostila 1, basicamente encerrou ali no processo ligado às invasões holandesas. Lembram? Aí o seguinte... Agora, a gente vai continuar ainda. Por mais que o processo lá pegou as invasões holandesas, você vai ver que era no século XVII, tá? Mas agora aqui nessa unidade 25, ele vai falar sobre o processo de expansão territorial do Brasil. Então, daí você tem que fazer o conjunto, tá? Então, a gente vai ter que pegar aqui toda a ideia do século XVI, do século XVII e do século XVIII, beleza? Para pegar toda essa ideia do Brasil colônia aí. Então, vamos lá. Gente... Pegou a ideia de expansão territorial. É simples, ó. Cola nisso que tá aqui, ó, em amarelinho, beleza? Por quê? O sentido é um só. Vai ser do litoral para o interior. No entanto, ó, não esqueçam que eu tô falando do período colonial, tá? Então, o sentido é um, litoral para o interior, ó. Aqui na ideia litorânea, da cana-de-açúcar, tá? Aí, simplesmente o quê? Eles vão avançando para o interior. E por que eles vão avançando para o interior? A ideia é assim, ó. Tem gente lucrando com açúcar, século XVI, século XVII. E quem não tá? Vai fazer o que da vida? Ou seja, vai ter que simplesmente procurar uma outra atividade. Ou seja, a ideia é o processo de expansão, de ocupação, seja lá o nome que deem, ele sempre vai acompanhar uma atividade o quê? Econômica, tá? Então, ó, tem aqui a ideia da pecuária, tem as drogas do sertão, tem tudo esse lance aí para vocês verem, cara, que é uma atividade econômica. Inclusive as próprias bandeiras aqui, beleza? Então o que acontece? Para a gente pegar a ideia de século XVI, XVII, XVIII, ó, voltamos um pouco naquilo que tinha lá na unidade 1. Na unidade 1, na apostila 1. Se vocês lembrarem, eu falei assim, pô, é legal trabalhar a ideia de entradas não lá onde estava, tá? Mas aqui, beleza? Porque é o seguinte... Quando você pega a ideia das entradas, a função delas, lógico, é a ocupação do território, é proteção contra uma invasão francesa, uma invasão holandesa, seja lá que invasão que ela for, tá? E daí, se você pega aquele conceito básico, vai ser assim, ó, a entrada é uma expedição oficial. Se ela é oficial, ela é de Portugal, correto? Então, o que acontece? Se é oficial de Portugal, ela não pode jamais atravessar o meridiano o quê? De Tordesilhas. Senão estaria invadindo o quê? O território espanhol. Beleza, cara. Isso é bonito. Eu vou até fazer aqui, ó, uma carinha feliz. Aqui, ó, fazer uma carinha feliz para isso. Só que é o seguinte, gente. Não esqueçam que isso aqui é meio que furada. Tanto a ideia das entradas quanto a ideia das bandeiras. Vai ter um período na história do Brasil que a gente viu lá na apostila 1, ou melhor, na apostila 5, que é a famosa União Ibérica. Aí não esqueçam, ó, que de 1580 até 1640, o Brasil simplesmente o quê? Era do reino português e espanhol, porque era a União Ibérica, tá? Então, o rei da Espanha mandava nas terras portuguesas. Então, tecnicamente, esse meridiano Tordesilhas, ele fica meio perdido, beleza? Mas, é só para vocês terem um lembrete. E daí, gente? Tecnicamente é assim, então, ó. A entrada, ela vai ser composta muito mais por soldados portugueses, beleza? Diferente agora aqui, ó, da ideia de bandeiras. Então, é o seguinte, gente. Bandeiras. A bandeira já é o quê? Uma expedição particular. Então, aqueles descendentes de portugueses estavam aqui, os famosos bandeirantes. Porém, para vocês que estão no segundo ano aí, ó, eles podem baixar para vocês lá este nomezinho aqui, ó, Vicentinos. E, aí vocês podem pensar que é uma ordem religiosa, porque existe também uma ordem religiosa com o nome de Vicentinos. Só que nesse caso aqui, gente, os Vicentinos são os bandeirantes, porque tecnicamente eles partem de São Vicente, tá? Então não esqueçam, cara, que Vicentino aqui também pode ser o cara que habita a região de São Vicente, beleza? Função aqui da bandeira. Gente, tem também a ideia de ocupação de território, montar núcleos de povoamento, estabelecer uma vila. Todo esse esquema aí também, cara, dentro dessa ideia de expansão territorial, existe também, tá? Porém, se vocês pegarem a ideia da bandeira, os caras não estão nem aí.
para esse processo aqui, ó, do Meridiano Tordesilhas, tá? Pô, por causa da União Ibérica, mas mesmo que não tivesse União Ibérica. Então eles vão lá século XVII, século XVIII, entrando para o território e nem dando bola para isso. Até porque a gente ficava meio complicado. A linha de Tordesilhas é uma linha imaginária. O cara não vai ficar lá toda hora olhando para o chão para ver se tem uma linha imaginária. Até porque o cara estaria muito louco para fazer isso, tá? Então o que acontece? Eles não estão nem aí. A ideia deles é montar mesmo núcleos de povoamento, beleza? Outra, gente, se você pega a bandeira, ela é dividida por ciclos também. Então daí tem aquela coisa assim, ó. Pô, os bandeirantes caçavam índios. Bem, gente, aqui é o lance, ó. Eles consideram o primeiro ciclo das bandeiras. Eu não gosto muito dessa coisa de ciclo, mas vamos lá, tá? Gente, caçar índio, escravo, índio, muito lucrativo. Aí vocês podem estar pensando assim, pô, pessoal, mas, cara, não era proibida a escravidão indígena? Ele não tá nem aí, gente, o bandeirante, cara. Se é, proibido, se não é proibido. Ele vai caçar o índio. Por isso que você vê bandeirantes e jesuítas inimigos mortais mesmo, dentro do processo colonial aqui, tá? Outra, gente. Quando eu falei para vocês lá, ó, a invasão holandesa, eu tinha comentado com vocês, só comentado mesmo, porque eu não cheguei nem a escrever isso na aula. Caramba, quando os holandeses invadiram o Brasil, o que aconteceu? Eles também invadiram as possessões de escravos africanos que Portugal tinha na África. Ou seja, em determinadas regiões do Brasil, por exemplo, lá da Bahia para baixo, não tinha africano. Então, daí os caras vão ter que o quê? Apelar para o índio. Tá? Então, por isso que o índio é uma atividade extremamente o quê? Lucrativa. Outra, gente, encontrar ouro. Se vocês pegarem lá nas entradas também, ó, não, a gente tem que expandir para encontrar ouro. Claro, cara, Portugal quer encontrar ouro no Brasil. E daí é o seguinte, gente, aqui também, ó, o objetivo deles é encontrar ouro. Mas não, cara, que seja o quê? Financiado pelo governo português. Cara, se encontrar ouro, beleza, tá? A gente vai lá e toma deles, que é o que depois que aconteceu. Então, ó, ouro, pedras e o caramba 4 também é um objetivo. Por isso a ideia de ir cada vez mais para o oeste, tá? Porque os caras já sabiam que tinha encontrado ouro lá na América Espanhola. Outra, gente, isso aqui, ó, destruir quilombos. Geralmente a gente dá um nome para isso aqui, ó, com esse nomezinho aqui, ó, sertanismo. Sertanismo de contrato. O lance é assim, ó, os caras contratam o bandeirante simplesmente o quê? Recebe uma grana, geralmente lá em moedas de ouro, para ir num quilombo e recuperar o quê? Os africanos. Show! Agora, a ideia é assim, gente. Tem um africano, ele pega e devolve para o fazendeiro. Porém, todo índio que tiver dentro de um quilombo pertence ao bandeirante. Então, basicamente, ele vai matar 2 coelhos com uma paulada só. Ele vai lucrar 2 vezes com isso. Beleza? Então, tecnicamente, é uma atividade bastante o quê? Lucrativa. Agora, gente, como vocês têm uma menção aí, num texto de vocês, essa ideia aqui, cara, que tem na apostila. Caraca, meu. Essa ideia de bandeirante como heróis e bandeirante com bandidos. Qual que é verdadeira, qual que é falsa? Gente, vai depender muito de um texto, de uma interpretação que eles colocam lá para vocês, do que tiver rolando numa questão, tá? Se você coloca a ideia de herói, por que os bandeirantes são heróis? Gente, tecnicamente, os caras encontraram o ouro. Os caras ocuparam territórios, formaram vilas. Ou seja, eles têm essa importância heróica, vamos pôr assim, tá? Por terem descoberto isso aqui. Então, você pode ver hoje aí, ó, Rodovia Bandeirantes, TV Bandeirantes, Tico Bandeirante, ou seja, Bandeirante ainda é um nome bastante famoso aí, beleza? Agora, a ideia de bandidos, cara, tá justamente aqui, ó, no processo de escravidão indígena. Como é que pode ser herói se os caras escravizavam o quê? Índios. Simplesmente destruíam quilombos lá, Domingos Jorge Velho destruiu o quilombo de Palmares. Como é que pode ser herói isso aí? Não, os caras são bandidão, tá? Então o que acontece, gente? Isso aqui é uma questão de interpretação, né, do processo todo que eles podem pedir para vocês lá numa questão, beleza? Agora, segue lá, ó, século XVII, século XVIII, a ideia das bandeiras. Enquanto rola tudo isso aí, o que vai acontecer, gente? A pecuária. Então vamos lá, gente. A pecuária. Diz a lenda que as primeiras cabeças de gado chegaram aí com o governador-geral, né, o Tomé de Souza. Beleza. Agora, gente, ela vai se desenvolver de maneira distinta no sul e no nordeste do Brasil. Beleza?
Então daí a gente pega o seguinte, ó. No sul, cara, no sul tem boi, né? No sul tem cavalo, no sul vai ter ovelha, vai ter uma porrada lá de bicho, tá? Aqui eu coloquei somente a principal atividade para vocês, ó, que é a atividade muar, tá? Então, tem boi, tem cavalo, tem, ó, inclusive o boi aqui era mais uma atividade ligada ao jesuíta, tá? Do que justamente ao tropeiro, beleza? Então o que acontece? Geralmente quando os caras pedem uma coisa aqui, ó, eles vão citar essa ideia aqui, ó, do caminho do Viamão, ou caminho de Viamão, tanto faz. Gente, se vocês pegarem a cidade de Viamão, até hoje ali, ó, tá coladinha com Porto Alegre ali, beleza? Então eles saem lá de Porto Alegre, ó, Poa, Porto Alegre, vão vindo, subindo, passam o que seria hoje Santa Catarina, Paraná, e chegam ali, cara, simplesmente onde seria São Paulo. Beleza. Só, gente, São Paulo aqui ainda é uma microvila. Quando você pega a cidade mais importante aqui do período, é a cidade de Sorocaba, onde tem a importante feira de Sorocaba, tá? Aí vou desse. Aqui eles vendem a bicharada e, logicamente, o quê? Essa bicharada pode ir para Minas Gerais. Só que a região mineradora, tá? Que vai usar muita mula para transporte. Deixa eu até pôr aqui, ó. Isso aqui é para transporte, beleza? De ouro aqui no caso. Ou pode ir para uma outra importante feira que tinha aqui na Bahia. Também uma cidade muito simpática hoje, que é a Feira de Santana, na Bahia, tá? Agora, gente, é simplório. Pense assim, ó. No meio do caminho, cara, daqui, ó, do sul aqui para o sudeste, eles vão ter que parar aqui, ó, por exemplo, no Paraná, para as famosas fazendas de invernada, ou seja, para poder engordar o bicho de novo. Senão esses caras não conseguiriam chegar nem a pau aqui em Sorocaba, beleza? Então é uma atividade extremamente o quê? Importante. Tem boi, tem cavalo, tem ovelha, mas a atividade muar, ela é de grande destaque, beleza? Então essa aqui seria lá, os caras deram a primeira grande fase do tropeirismo. Nordeste, gente. Pô, Nordeste vai destacar mais a ideia do boi, gente. Ou seja, daí, da vaca, aquela coisa toda. Aí geralmente você vai ver a ideia de charque. Não, charque, cara, você vê mais com esse nome aqui no sul. Aqui você vai pegar a ideia do quê? Da carne seca. Por isso que eu coloquei, ó, carne seca, tá? Aí o que acontece? Outro lance que vai ter aqui, gente, do boi vai se aproveitar tudo. Ou seja, tudo mesmo. Por isso que eles pegam a ideia do quê? Do ciclo do couro. Então o couro, o chifre, sei lá, os ossos, cara, tudo vai ser aproveitado do boi, beleza? Então o que acontece? É uma boa atividade econômica aqui para a região, beleza? E daí, cara, que vem o grande destaque. Dois, o primeiro é esse, o segundo é esse. O primeiro grande destaque aqui, a gente vai ser a ideia do quê? Do vaqueiro, o cowboy, tá? O menino vaca. E daí o que acontece? Gente, o vaqueiro é o símbolo. Você pode ver que é um símbolo do Nordeste até hoje. Você pega lá aquela roupa típica, toda ela feita de couro, para justamente o quê? Ir na caatinga lá e não se arranhar inteiro. Beleza, 100% legal, massa. Só que é o seguinte, gente, a ideia do vaqueiro aqui, ó, ele não é escravo. Ainda hoje, às vezes, a gente vê assim, pô, vaqueiro escravo. Nossa, cara, é exceção, não é regra não, gente, tá? Por que, cara, que o vaqueiro não é escravo? Então, são alguns fatores que os caras explicam essa ideia aqui, cara, de vaqueiro não ser escravo. Primeiro, gente, pô, para você cuidar de uma boiada inteira, você não vai precisar de uma galera, trocentos mil para cuidar. Geralmente vai ser o quê? Um ponteiro, sei lá, põe ali uns lateral junto com os cachorros e, tecnicamente, você vai pôr o quê? Simplesmente lá, um, dois atrás. E nada mais do que isso, gente, tá? Então não necessitaria tanta mão de obra. Outra, imagine assim, cara, se fosse um vaqueiro escravo. Aí o cara apronta alguma lá, você vai e desce a porrada nesse vaqueiro. Você bate nele, porque ele tem o escravo. Meu, o vaqueiro não vai poder simplesmente o quê? Simplesmente ir lá e se vingar. Né? O dono não vai poder se vingar no vaqueiro e o vaqueiro não vai poder se vingar no dono. Vamos por assim. Aí o que acontece? Meu, o vaqueiro ia lá e se vingaria do bicho. Então ele poderia matar um monte de bicho. Então por isso que a ideia é não colocar ele como escravo, tá? Então o que acontece? Esse é característica 1. A outra, gente, é o seguinte, ó.
Geralmente os caras misturam tudo, mas não é. Isso aqui é uma atividade paralela ao engenho. Então, o engenho vai ser a grande força do Nordeste, tá? Isso aqui vai ser uma atividade paralela, beleza? Mas, ó, tá se expandindo, fazendo um processo de interiorização. Eu só não coloquei ideia de interiorização completa aqui, ó, porque a gente chama de processo de interiorização, a expansão definitiva, quando chegar a ideia da mineração, que daí vai ser na próxima aula. Outra, esse aqui, gente, as drogas do sertão. Meio uma baita de uma atividade também extremamente lucrativa. E daí, meu, o lance é, isso aqui vai envolver jesuítas e, logicamente, o quê? Bandeirantes. Então, geralmente, vocês vão ver assim na apostila, você pega assim, a ideia de jesuíta. Ah, pô, 7 povos das missões. Ah, colônia de Sacramento. Pô, todo aquele lance. Ah, os bandeirantes foram lá destruindo 7 povos das missões. Cara, bacana. Mas, pô, passa uma ideia que no Brasil só teve, cara, aquela ideia de redução jesuítica aqui no sul. Não, tem lá também, para a região centro-oeste, tem para a região norte, tem um monte de lugar, tá? E daí o seguinte, aqui essa rixa, cara, entre bandeirante e, logicamente, o jesuíta, ela cada vez mais aumenta. Justamente por causa do quê? Das drogas do sertão. A pimenta, o guaraná, simplesmente a baunilha. Tudo isso aqui, meu, simplesmente são o quê? Drogas do sertão. Agora, o esquema é o seguinte, gente. Vamos lá. Como é que esses tigrão chegaram até aquela região? Aí que você vai pegar a ideia básica aqui de monções. O que seriam essas monções aqui? Gente, monções não é aquela da geografia não, é bandeiras por rios. Ou seja, eles saíam ali do rio Tietê, não sei o caminho que faziam, tá, gente? Mas devia ser muito louco, para chegar até o quê? A região norte. Lá eles simplesmente o quê? Usariam da floresta para poder extrair as drogas do sertão. Então imagine, gente, isso aqui é uma baita de uma atividade extremamente lucrativa, tanto para os jesuítas como para os bandeirantes, tá? E sempre lembrando, gente, norte, Vale Amazônico. Daí vocês vão pensar, porra, Amazônia, lá, Floresta Amazônia. É, gente, mas cuidado com isso, ó. Esses caras estão disputando região aqui, ó, que pegaria lá desde o Maranhão. Ah, mas Maranhão é Nordeste. É hoje, tá? Na época não, Maranhão faz parte do Norte. Pô, você vai pegar toda a ideia ali do quê? Do Grão-Pará. Ou seja, meu, tudo isso é Norte. E os caras o quê? Expandindo o território brasileiro. Beleza? Então, gente, por essa aula é só. E essa ideia aqui, ó, não esqueçam, jesuítas junto com bandeirantes e todo o processo está ocorrendo aí. Valeu? Já vem uma parte 2. Tchau, tchau.